famílias fortes, nós somos famílias enraizadas na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Que Tu possas, Pai, fluir em nós e através de nós nessa noite. Eu Te louvo, Pai, porque 17 casais abriram o coração num feriadão e se dispuseram, dizendo sim, a vir assistir esse culto presencialmente. E a você também que está nos assistindo pelo YouTube, tenha certeza de que a unção que nos atingirá, ela também chegará aí, porque no mundo espiritual não tem distância. Nós cremos nisso e nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Eita glória. Esse louvor estava tão abençoado que a gente ficaria aqui até... Glória a Deus. Muito obrigado, grupo de música. Você pode ficar aí, Micael? Muito obrigado. Pessoal, pode sentar. Vamos sentar também por aqui. Amém? Eita Deus. Eu e Samu, a gente gerou muita expectativa no coração para esse culto de hoje à noite. Primeiro porque Deus nos deu a palavra para compartilhar com vocês sobre o que o homem e o que a mulher, à luz da palavra de Deus, ele deve desempenhar no seu matrimônio. E eu acho que Satanás, ele não desiste, né? Eu acho não, eu tenho certeza que ele continua os sofismas dele na nossa mente, mas ele é um eterno derrotado, e ele fica na nossa mente: ó, não vai ninguém, ó, é feriadão, não vai ninguém, nem te prepara, nem estuda, nem faz muita preparação não, porque não vai ninguém, né? E quando nós chegamos aqui na igreja, eu já fiquei muito feliz, porque já tinham casais lá na calçada esperando para abrir a igreja. Eu digo: Senhor, algo novo e algo bom vai acontecer hoje à noite, né? E eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, né? Talvez num feriadão, talvez não, com certeza, num feriadão nós nunca tivemos tantos casais assim, né? Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui. Amém? Qual é o seu papel? É o tema de hoje à noite. Vamos começar antes de falar sobre homem, marido, sobre mulher, esposa, nós vamos falar sobre família. A família é um projeto de Deus. É o lugar que Deus preparou para nós procriarmos, para nós crescermos, para nós amadurecermos. É o lugar onde deve ter proteção, onde deve imperar o amor. E a família feita por Deus, ela começa através da união hétero, do homem, macho, e da mulher, fêmea. Amém? A família, ela foi idealizada e instituída por Deus. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja, nós fomos feitos por três. Façamos. Criou Deus o homem e a mulher,
E em algumas versões mais antigas da palavra de Deus, como, por exemplo, a King James Fiel, eu gosto muito dessa versão, ela fala que Deus criou macho e fêmea. Primeiro Deus criou o macho, o homem, do pó da terra. E aí Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Aleluia, aleluia. E criou a fêmea, a mulher. Criou a sua fêmea. Uma fêmea específica para o homem. E a partir daí, Deus formou o primeiro casal de ser humano, o qual foi a célula máter de toda a humanidade, a que deu origem a toda a humanidade, independente de ter caído ou não, mas somos a origem do primeiro casal que habitou aqui na terra. O pastor Cláudio Duarte, que ministra muito para casais, eu gosto muito de assistir as ministrações dele, ele brinca dizendo assim, que a verdadeira obra-prima da criação é a mulher. Porque Deus primeiro fez o rascunho, né? Rascunhou, fez o homem foi o rascunho, né? Depois que ele fez o rascunho, aí ele fez a mulher, que é a obra-prima. Mas também o mesmo pastor brinca dizendo o seguinte, que Deus fez primeiro o homem para que a mulher não desse pitaco no que ele queria fazer. Vamos escolher o que a Bíblia diz. Primeiro o homem, segundo a mulher, e que nenhum é mais importante do que o outro. Ambos foram feitos para viverem juntos e serem um só corpo. E prestem atenção, se nós fomos feitos à imagem, conforme a semelhança de Deus. Eu estava meditando esses dias. Vocês já se tocaram que o casamento espelha a imagem de Deus? Se ele é feito por um casal, por um homem e uma mulher, que são imagem e semelhança de Deus, eles refletem a imagem do Pai. Então lembra-te disso, você e sua esposa, quando andam no caminho do Senhor, segundo a sua palavra, vocês refletem a imagem do Pai e, consequentemente, o amor de Deus. Então, dando andamento, né, a criação, e aí vem o casamento, né? Não bastou Deus criar o homem e a mulher, e Ele nos presenteou, né, com essa criação que é o casamento. O casamento é o lugar onde a família começa, né? E lá em Gênesis 2, do 23 ao 24, diz assim: Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Diga comigo assim: eu deixarei pai e mãe e me unirei à minha esposa e ao meu esposo. Amém. E eles se tornarão uma só carne. Diga de novo comigo: uma só carne. Amém. Ele é digno de honra, né? O casamento. E assim, não é à toa que foi lá no casamento que Jesus fez um milagre, né? Jesus gosta tanto de casamento que ele operou no milagre, aquele da transformação da água em vinho, né? Isso, hoje, esses dias, né, a gente vinha estudando sobre isso e trouxe ao meu coração uma reflexão. Por que será que num casamento Deus fez uma transformação, né?
Porque na hora que a gente casa, a gente precisa ser transformado. Assim como a água foi em vinho. Eu e você, a cada dia, precisa ser transformado para que tenhamos um casamento firmado cada vez mais na presença do Senhor. Amém? O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 1514, atesta que o casamento se realiza no momento em que o homem e uma mulher manifestam perante o juiz. Eu estou lendo porque é um artigo, viu? Deixa eu ver aqui para dizer bem direitinho a você, que eu não sou dessa área, não. Perante o juiz, eles manifestam a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal. Então, o juiz os declara casados. É um contrato de união estipulando qual é o regime de comunhão de bens. Se é parcial, se é total, aquilo lá é um contrato, né? E nos artigos 1515 e 1516 estabelecem que o casamento religioso, quando cumpre as exigências legais, equipara-se ao casamento civil. Por isso existe o casamento religioso com efeito civil. Para aqueles que casam na igreja, ele vai ter o efeito civil. Tem gente que só casou no civil e não deixa de perder o seu efeito de casamento, né? Um tópico que a gente quer comentar, ele consta no dicionário Champlin, na página 1051, que diz assim, que o matrimônio, em alguns casos, a questão da procriação é opcional. Isso é um contrato, tá? Isso diz no artigo. Casos de saúde ou por concordância dos cônjuges, mas que tal ligação pessoal, sem a intenção de haver relações sexuais, não é um matrimônio verdadeiro, de acordo com qualquer definição sensata. Isso é devidamente atestado na Bíblia, que é o nosso guia, o nosso contrato, né? A nossa formação. Diz assim, o marido deve cumprir, lá em 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, o marido deve cumprir com os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Então, assim, nessa parte, né, o casamento é um contrato, as leis que regem, né, o fazem dessa forma, e para nós cristãos, o casamento é projeto de Deus. A família é projeto de Deus, né? Então, assim, e a própria Bíblia, os códigos civis, né, falam que, o Código Civil fala que se não tem intenção de relação sexual, não pode ser firmado como casamento. Mas a Bíblia nos alerta muito antes do Código Civil. Muito antes dele existir, a Bíblia já nos alerta, né? Para que isso não se torne um vazio e Satanás não venha tentar o nosso casamento nessa área, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, meu Deus, quanta facilidade sexual tem, né? Em todos os locais, né? Então, assim, que a gente possa entender que a gente não pode castigar o outro se privando de uma relação sexual. Isso não é castigo. Isso é uma brecha que a gente abre no nosso casamento para Satanás, né? Então, mulheres, né, que são mais assim, cri-cri, né? Vou te contar. Tira isso da tua cabeça. Isso não vem de Deus, né? Homens, da mesma forma. Amém? Aleluia. Esse comentário que Samuel fez, na verdade, não é do Código Civil. O Novo Dicionário Champlin é um dicionário bíblico que ele comenta que quando não há relação sexual, ele não considera um casamento verdadeiro, né? Porque a Bíblia fala lá em 1 Coríntios que o corpo de um pertence ao outro e vice-versa.
Então não priva teu cônjuge, tá? Não priva. O sexo, ele faz parte do casamento e é bom. Então pratiquem. Cada um com seu cônjuge, claro. Amém. Amém, amém, amém. O papel bíblico do homem no casamento. O papel do homem. Antes de começar, eu quero dizer a vocês que nós baseamos esse estudo, vamos dizer assim, nos estudos que foram aplicados no encontro de casais com Cristo. E aí eu quero fazer uma propaganda do encontro de casais com Cristo. Nosso encontro de casais com Cristo, nos bastidores, ele já iniciou. A visita ao local já foi feita, e diga, já está apalavrado para o ano que vem. Então, se preparem, que vai ser top. Top, top, top. Amém. O papel do homem. Lá em Gênesis 2:15, a palavra diz que: e tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então significa isso que o homem foi feito para proteger e para administrar o jardim, provendo e liderando. Então, a função do homem é justamente essa: liderar, e a gente pode resumir em uma palavra: e servir. Porque na medida em que eu sirvo a minha família, vamos dizer assim, eu procuro dar provisão e eu procuro dar proteção à minha esposa e à minha prole. Não é isso? Amém? Em Efésios 5, do 25 ao 28, apenas escutem, não precisa abrir a palavra não. Diz assim: vós maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Meu Deus, responsabilidade, hein, homens? Devemos amar o nosso cônjuge. O amor do tipo de Deus que fez com que Jesus se entregasse. É esse amor que a gente tem que ter pelo nosso cônjuge. Mas pastor, eu tenho essa capacidade? Tem. Você não tem o Espírito Santo dentro? A gente precisa ativar esse amor do tipo de Deus. E para quê a gente precisa fazer isso? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A Bíblia considera que essa purificação que ele fala com a água é através da palavra de Deus. E o homem, como sacerdote do seu lar, ele deve fazer isso. Para apresentar sua esposa a si mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Um homem em sua sã consciência não vai maltratar seu próprio corpo, vai? Não. Então a gente não tem
o direito de fazer isso com nossa esposa. Se eu não faço comigo e não devo fazer, muito menos com o nosso cônjuge. O homem deve ser líder do seu lar. Se liderar o seu lar significa que é o cabeça da família quem deve inicialmente ditar as regras da sua casa, ditar os limites que sua prole vai ter. O que acontece hoje em dia em muitas famílias, vamos dizer assim, famílias que não têm a Bíblia como norte, é a inversão de valores. Por falta de pulso de alguns maridos, as mulheres elas assumem, elas percebem que mulher, eu acho que é mais inteligente do que a gente, que homem só faz uma coisa de cada vez, mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem que começar uma, terminar, para depois começar a outra. Mulher não, faz tuc, 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 tuc. Minha esposa mesmo tem uma amiga dela que elas conversam por telefone, aí acontece alguma coisa que não termina a conversa, aí elas param. Daqui a 3 dias elas se ligam de novo e voltam a conversar daquele ponto onde pararam. Eu não sei como é uma capacidade dessa não. O homem nem lembra o que era que estava conversando. Amém por isso, amém pelas diferenças que o Senhor fez, né? A gente não tem essa capacidade. Aleluia. Então, os homens estão deixando de tomar o pulso da sua casa. E isso não deve ser feito. O que acontece muitas vezes é que os filhos começam a ver a esposa como... A esposa não, a mãe, como a figura forte. A figura de autoridade, vamos dizer assim. Porque a mulher é forte. É ela que carrega um filho 9 meses no ventre. O homem não ia aguentar isso também não, né? Mas aí os filhos começam a se espelhar naquela figura feminina. Já perceberam que estratégia horrível de Satanás? Porque quando um filho homem começa a se espelhar na autoridade da mãe, o que é que acontece? Ele vai querer ser igual à mãe. E aí gera toda uma desestrutura mental. Mas nós somos da palavra. Isso não acontece na nossa família. E essa liderança do marido, ela deve ser sem autoritarismo, imitando a Cristo. Cristo, ele era ao mesmo tempo líder e servo. É assim que nós temos que ser. Devemos ser líderes tendo o amor como base. Tanto é que prestem atenção, quando Adão e Eva, eles comeram da árvore, do fruto, o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus se reportou a quem primeiro? A Adão. Vou parafrasear, é como se Deus tivesse dito: ô meu santo, disse a você que não era para comer? Não, mas foi ela. Não, meu filho, eu dei a ordem a você. Então, o homem é o primeiro a ser cobrado. Presta atenção. A autoridade dada ao homem por Deus lhe colocou numa situação de servo semelhante a Jesus. O marido, ele é o cabeça da sua esposa. O homem não é o cabeça de toda mulher, não. Amém? Então, interpretem da maneira correta. A maneira correta bíblica é essa: eu sou o cabeça da minha esposa. Pedro,
da esposa dele, Lorival da esposa dele, Igor da esposa dele, e assim cada marido cabeça da sua esposa. O marido, ele é o profeta da sua família. Ele deve ser o responsável, primeiro responsável, principal responsável pelo ensinamento da palavra na sua casa. É ele que deve puxar a introdução da palavra, a continuidade da palavra, conversar e ministrar aos seus filhos e à sua esposa. O marido, ele é o sacerdote da sua família, pois ele deve se colocar entre Deus e sua família, como uma ligação. Meu Deus, isso é forte. Na versão, lá em Hebreus 5, do 1 ao 2, na versão A Mensagem, vou parafrasear, diz que como sacerdote o marido deve interceder e consagrar e santificar sua família. E isso é uma vacina contra as coisas do mundo. Procedendo assim, o marido, o pai, ele está vacinando sua família com a palavra de Deus. Mas pastor, eu não tenho muito tempo para fazer isso não. Tira 10 minutos por dia para orar e interceder por sua família. Você acorda mais cedo um pouquinho, ou então vai dormir mais tarde um pouquinho. 10, 15 minutos que você vai deixar de dormir, ou vai demorar um pouquinho para se deitar, não vai prejudicar o teu sono não, muito pelo contrário. Ele vai criar na tua casa uma atmosfera celestial. E o Espírito Santo vai ter total liberdade para operar na tua casa e na tua família. Amém? E como deve ser a rotina do homem em família? O homem, o marido, ele deve participar da rotina da casa. Mas pastor, eu passo o dia todinho trabalhando e chego em casa cansado, e final de semana eu estou cansado, eu ainda vou ter que participar de eventos da escola dos meninos. Vai. Eu ainda vou ter que ir para uma comemoração que vai ter no trabalho da minha esposa, que ela tem que ir. Vai. Você vai ter que ir. Simples assim, irmãos. Simples assim. E isso, a gente deve participar de eventos e atividades na nossa casa, na escola do nosso filho, na parte social, em lazer. A pandemia já começou a haver abertura. Então leva teus filhos para passear. Leva para o parque. Eu mesmo estou devendo aos meus filhos um passeio no parque daqui. Nunca mais a gente foi. E eles me cobram. Leva. É muito bom essa interação entre pais e filhos. Eles vão olhar para vocês. Eles vão ver um casal abençoado, um casal entrosado. E eles vão crescer nesse ambiente saudável. E eles vão se espelhar em vocês. Eita Deus. E essa convivência rotineira do marido, com relação principalmente à sua esposa, ela deve ser uma convivência com muita longanimidade.
com muita ternura. Mas pastor, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas nós temos que buscar isso. A esposa, muitas vezes ela só quer ser ouvida. Para de fazer o que está fazendo quando ela chegar em casa. Ou quando você chegar em casa e ela quiser conversar. Para de fazer. Baixa o som da televisão. Bota o celular de cabeça para baixo. O celular que estava na mão. Bota de cabeça para baixo. Deixa ela falar. Muitas vezes a gente não vai resolver nada do que ela falou. Deixa ela falar. Porque nossas esposas, elas precisam de atenção. Elas precisam da nossa atenção. Pastor, eu estou cansado, com sono. Aí eu volto, 10, 15 minutos. Não vai, nem vem. Amém? E nós devemos colocar nossas esposas e nossos filhos sempre, sempre, sempre em nossas orações. Sempre em nossas orações. Se existe alguma coisa no seu cônjuge, e aí eu vou falar como marido, se tiver alguma coisa que você esteja desalinhada com em seu cônjuge com relação à palavra, ou alguma coisa que você acha que seu cônjuge precisa aperfeiçoar, começa a declarar nas tuas orações. Começa a declarar. Se sua esposa, por exemplo, tem pavio curto, ou às vezes nem pavio tem, começa a declarar: Senhor, eu declaro minha esposa longânima. Senhor, eu declaro esse fruto do Espírito que está dentro dela sendo ativado. Senhor, eu declaro uma mulher com muita paciência comigo, com nossos filhos. E aí você vai declarando tudo aquilo que por acaso esteja desalinhado à palavra de Deus. E sabe o que é que isso vai fazer? Vai acontecer aquilo que verdadeiramente você está falando. E eu desafio você, marido, a interceder por sua esposa com ousadia. Não precisa ela ficar sabendo o que você está intercedendo. Vai no seu secreto, só você e Deus, e começa a declarar em fé a tudo aquilo que você quer. Tudo aquilo que você quer alinhado à palavra de Deus. E vai acontecer. Quando você menos esperar, as coisas vão começar a mudar na sua casa, com seus filhos e com sua esposa. O marido, ele deve proteger a sua esposa, proteger a sua família, como um rei que defende o seu povo numa guerra, porque proteger é o nosso papel. Pois como governante do nosso lar, o marido, ele deve enfrentar. O primeiro a enfrentar as adversidades é o marido. Obviamente que, sendo um só, a esposa chega junto como uma auxiliadora. Eita glória! E juntos ele se fortalece. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é para, mesmo sem querer, a gente não pisar
não rebaixar a nossa esposa. Muitas vezes o marido chega em casa, a esposa que não trabalha fora, o marido chega em casa e diz: passasse o dia em casa e estás cansada. Meu Deus, essa pandemia serviu para nós maridos ver que trabalho de doméstico não acaba, né? Não acaba. Você acorda, já tem que arrumar o quarto e vai fazer o café e lava os pratos do café, e os meninos já estão online assistindo as aulas e já começa a varrer a casa e fazer o almoço ao mesmo tempo, e o almoço está pronto e bota o almoço e lava os pratos do almoço, e de tarde termina de fazer a faxina que começou de manhã e faz a janta. E quando acaba a janta, lava os pratos, e ainda tem as roupas para botar na máquina, estender e passar. Meu Deus, é para torar. É para torar, homem. Não pense que é moleza não, o que não é não. E quando tem 4, eita glória, a irmã chega, aleluia. Aí a missão dada é missão cumprida. E eu creio que nós, como homens valorosos, nós vamos ajudar nossas esposas. Nós estamos ajudando. Eu nunca lavei tanto prato na minha vida. Aleluia. Glória. Até umas coisinhas de comida eu estou fazendo, rapaz. Que bênção. Não estou igual a Messias, não. O Messias se mostrou um chefe de cozinha nessa pandemia, mas eu chego lá, viu, Messias? Eu chego lá. E além da gente ter esse cuidado com nossa esposa, para a gente não estar pisando, rebaixando, a gente deve procurar elogiá-la. Quando foi a última vez que você elogiou sua esposa? Que ela foi fazer o cabelo e você chegou, e ela chegou e você disse: meu amor, como ficou bom, como você está bonita. Que ela fez a sobrancelha, que você diz: que sobrancelha linda, que unhas bonitas que você... Essa cor, minha filha, é muito bonita. Quando foi a última vez? Homens, vocês sabiam que isso é importante para suas esposas? É ou não é, mulherada? Pois é. Quando foi a última vez? Aproveita agora, homens. Olha para sua esposa. Meu amor, como você tá linda. Eu amo você. Mesmo de máscara. Edna, esposa do pastor Francimar, dê um selinho nela, dê. Com máscara e tudo. Aleluia. A gente não pode tirar a máscara, né, irmão? Pode dar um selinho. Essa irmã tá bem intencionada. Aleluia. Aleluia. Faz parte do contrato. Glória. Então, elogie sua esposa. Elogie sua esposa. Quando ela estiver arrumada, quando ela vier para a igreja, elogie. Certo? Diga que ela está bem vestida, que está bonita. Isso é muito importante para a esposa. Trate sua esposa com carinho e com gentileza. Pois assim, ela vai se sentir valorizada e amada. Vocês acham que uma esposa bem tratada, ela vai ter dificuldade para se submeter a você, homem? Não, isso vai ser fácil. Naturalmente ela vai se submeter a você, porque ela vai olhar para o marido e vai dizer: esse cara é top.
esse homem que Deus mandou e abençoou, e mandou para eu me casar, ele abençoou a minha vida. Amém. O homem, ele deve prover a sua casa. Mas pastor, tem mulher que ganha mais do que homem. Não tem problema. Amém por isso. A minha esposa tem uma história engraçada que ela era... Eu sou policial militar, e quando eu estava na ativa, a gente passou um período servindo lá em Fernando de Noronha, foi uma benção. E na época eu era capitão, e ela não tinha nome. Ela era a esposa do capitão. A esposa não, era a mulher do A capitão. mulher do capitão. Esposa é chique, né? Era a mulher do A capitão. mulher do Lá vem capitão, a mulher tinha do nome. capitão. Né? E hoje eu brinco com ela dizendo que me aposentei, e eu digo, ô glória, hoje eu sou o marido da doutora. Que bênção. Então assim, mesmo que a esposa ela ocupe uma posição de trabalho que lhe dê uma rentabilidade maior, mas a missão de prover a casa, a missão de administrar os bens em comum da família é do marido. As rédeas, vamos dizer assim, financeira da família é função do marido. O marido ele não deve sobrecarregar a esposa com as tarefas do lar, que são intermináveis, e deve ajudá-la. E voltando para a questão financeira, a gente não deve colocar nenhum impedimento se surgir por acaso uma proposta de trabalho interessante para nossa esposa. A gente deve conversar, orar, e se Deus der um direcionamento positivo, homens, abençoe sua esposa, incentive-a, porque isso vai fazer com que ela se sinta valorizada, a autoestima dela vai lá para cima. Incentive que sua esposa coloque em prática os aprendizados que ela, por exemplo, teve numa faculdade. Se surgem oportunidades de trabalho para ela. Amém? E lembrem-se sempre de ver a sua esposa como sua ajudadora e companheira. Lembrem-se sempre de estimulá-la e encorajá-la. E isso é dar o verdadeiro valor bíblico que ela tem. O sucesso da família e a durabilidade do casamento O sucesso da família e a durabilidade do casamento estão diretamente ligados ao modo como o casal ele desempenha suas obrigações. E aí eu falo como obrigações o que está tipificado na palavra. É nossa missão. E devemos lembrar sempre que foi Deus que instituiu o casamento. Que sua palavra, ela deve sempre ser disseminada no seio familiar. Pois essa parceria, macho, fêmea, homem, mulher, esposo, esposa, é de Deus. É de Deus. Todas as vezes, homens, que por algum motivo o sofisma de Satanás ele quiser invadir a tua mente, ou a impaciência vier, te cala.
Fecha a tua boca. Porque se tu não proceder assim, palavras de rancor vão ferir o teu cônjuge. E isso não vai ser legal. Fecha a tua boca e ora. Porque certamente, no momento seguinte, toda uma atmosfera de por acaso de contenda, de aflição, aquilo desaparece. Vou confessar uma coisa aqui para vocês. Todo sábado de culto de casais surge alguma coisa na nossa rotina para que nós fiquemos desestruturados emocionalmente. Todo dia que tem culto de casais. Graças a Deus a gente já percebeu isso. Vocês acham que Satanás está satisfeito com isso aqui que está acontecendo? Não, de jeito nenhum. Porque é daqui, ó, que as promessas do Senhor para Garanhuns e para o Agreste Meridional vai sair. Casal forte, família forte, igreja forte. Amém. Então, queridos, aí a gente não podia deixar de falar do nosso papel, mulheres, né? Não podia ser só o dos homens, né? Que ao mesmo tempo que são instruções bíblicas, são correções para a nossa vida, né? E assim, o papel da mulher, como o Romildo falou, a mulher foi criada depois do homem. E isso, às vezes, as pessoas confundem que ela tem menos importância. Aos olhos de Deus, nós somos iguais. Né? Aos olhos de Deus, Deus não vê diferente o que é homem e o que é mulher. Né? Agora, como família, aí sim, Deus é organizado. Diga comigo, Deus é organizado. Deus é organizado. E aí ele teve que colocar alguns padrões, né, para que a família também seja organizada. Deus gosta de organização e de excelência, né? Então, padrões bíblicos foram trazidos e por isso nós trouxemos isso para vocês, né? Então, assim, uma das funções, né? Vou chamar função ou papel, como você queira, né? Nós fomos criadas para sermos ajudadoras. Lá em Gênesis 2:18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhe-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, não é qualquer ajudadora. Você tem que ser uma ajudadora idônea. Porque a ajudadora pode ser qualquer pessoa, né? E aí a gente precisa ser idônea. A gente precisa ter esse comportamento, né, de lealdade, de fidelidade, né? E um outro papel, dentro desse papel de ajudadora, a gente precisa amar o nosso marido, né? É o compromisso de fazer com que o marido esteja bem. Mas, amor, e eu fico bem quando ele assumiu o compromisso dele de fazer que você esteja bem, porque também é função dele cuidar de você. Então, mas ele não cuida, mas você cuida. Uma hora ele vai enxergar e ele vai cuidar, né? Um dia ele vai cuidar menos, outro dia você vai cuidar menos, mas isso precisa ser completo. Esse cuidado precisa existir, né? Esse amor precisa existir. Muita gente no mundo aí fora diz assim: eu me casei para ser feliz. Não é assim que funciona à luz da palavra. Você casa para fazer o outro feliz e não para você ser feliz, porque feliz você já era, né? Feliz você já era. Você não estava bem quando você conheceu o seu cônjuge?
Você ficou melhor. Mas bem você já estava. Então, para que você vai casar para ser feliz? Se fosse para você ser feliz, você tinha ficado solteiro. Mas se você casou, é para fazer o outro feliz. E isso também serve para os homens, como o Romildo falou. E a responsabilidade deles é muito maior que a nossa, porque eles têm que nos amar como Cristo amou a igreja. É pesada essa frase. É pesada essa afirmação. Né? Então, não se sinta assim, porque eu tenho que amar o meu marido, eu tenho que ser uma ajudadora, porque eu não tenho um papel principal. Não, que não é teatro, você não precisa ter papel principal. Né? Você não precisa ter um papel principal, você precisa ser ajudadora. É isso que a Bíblia diz. Então, que a gente possa fazer esse papel de ajudadora idônea, que ame ao marido e que seja submissa. Não é qualquer ajudadora, porque qualquer ajudadora, a secretária dele no trabalho ajuda ele. Ou não? Amém? A colega dele de trabalho ajuda ele. Amém? Mas você é esposa. Então você é uma ajudadora diferenciada, idônea, submissa e que ama. Né? E se você não comporta essas qualidades, qualquer ajudadora Satanás usa para envolver a vida dele, mulheres. A gente tem que ser sabida. Né? A gente tem que ser sabida e viver a luz da palavra. Então, Camila está ali que nem pisca, viu, Micael? Meu Jesus, vai casar dia 14 de novembro, foi concedido que estivesse aqui. Mas ela nem pisca o olho, glória a Deus, uma ajudadora idônea, fiel, submissa e que ama muito o marido dela. Amém? Aleluia. Tratá-lo com respeito. Mulheres, isso é um itemzinho, mas ele não me respeita. O mundo ensinou um empoderamento a essa mulherada de hoje, sabe, que tem que ser igual. Isso aí é para outro culto, mas eu vou dar só uma pincelada, que você tem que ser igual, esse negócio de igualdade, esse negócio de que vai que vem. Juliana Borba ministrou na conferência de mulheres agora, que agora não precisa ser mais igual, agora elas querem ser melhores. Né? Mas no começo do culto a gente afirmou assim, eu e você somos uma só carne. Então como é que a mesma carne é melhor? Eu não compro picanha para comer costela. Ou ela é picanha ou ela é costela. Então, se a gente é a mesma carne, ou ela é boa, ou ela é ruim. Ou ela é de primeira, ou ela é de segunda. Não tem uma carne só dividida no mesmo bife. Não tem. Você não come um bife de dois tipos de carne. Amém? Então, assim, vamos parar na igreja. Eu falei que ia ser exortação e correção também. Então, vamos parar na igreja com essa história de que a gente tem que ser melhor. A gente é igual, a gente é um só. Né? A gente é igual e a gente é um só. Então, outra característica que você precisa ter é tratar seu marido com respeito. Né? Romildo disse assim, que o esposo, ele é o cabeça da família. O cabeça da mulher, mas é da sua mulher. Então, se ele é o cabeça da sua mulher, e esse é um papel que a Bíblia determina para que ele seja, por que na frente dos outros você está rebaixando seu marido? E tirando o respeito dele, seja como for. Seja dentro de casa, seja na rua, seja com seus filhos, ele dá uma ordem, você desfaz. Deixa eu dizer uma coisa, quando essas crianças crescerem, você vai precisar dessa autoridade dele e você não vai ter. Porque foi você quem tirou. E a Bíblia manda a gente respeitar nosso marido, mesmo que você não concorde naquele momento. Mas aí você respeita. E num momento seguinte você conversa. E diz, meu amor, podia ter sido dessa forma. Né? Podia ter sido de outra forma, você podia ter falado de outro jeito. Mas na hora não tira a autoridade, nem desrespeita seu marido em público e no privado. Né? Porque eu digo muito lá em casa assim, que minha avó dizia isso, minha mãe me disse isso a vida toda e eu acredito que muitos aqui já tenham escutado, que costume de casa, ele vai na praça. Então, se a gente não treina em casa, né? Quando chegar na rua, não vai fazer. Não vai, porque o nosso cérebro está condicionado àquilo, você está acostumado a fazer aquilo. Então, se você chama palavrão em casa e você chega na igreja e não quer chamar, uma hora vai sair, meu irmão.
minha irmã, uma hora vai sair, né? E se você não chama na igreja, porque você é adulto e consegue, seu filho lá em cima no departamento vai chamar. E as tias vão dizer assim, não diga isso não, você aprendeu isso com quem? Ele vai dizer com minha mãe, ou então com meu pai, né? Então assim, que a gente possa andar em unidade. Que a nossa casa, que a igreja seja uma extensão da nossa casa. Né? A gente já tem que vir para aqui pronto. A gente não tem que estar fazendo estágio na igreja, não. A gente tem que fazer estágio em casa. Né? Então, uma outra função nossa é administradora da casa. Mas, amor, a Bíblia diz lá naquela passagem de Lucas 10, 38, que Jesus disse a Marta que parasse de fazer, viu? Eu estou parafraseando, não é bem assim que diz lá não, mas que Marta ficasse sem fazer o serviço de casa e viesse para a melhor parte, feito Maria estava, né? Ao lado de Jesus, escutando a palavra. Faça isso na sua casa. Fica o dia todinho lá, vendo só a palavra. Faça. Porque quando a visita chegar, pode ter sido seu marido, pode ter sido o menino, pode ter sido o cachorro, pode ter sido quem for. Que mulher relaxada. É o que vão dizer de você. Essa função é nossa. Embora o mundo aí fora diga de outra forma. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ser uma ajudadora idônea, submissa, que ama o marido. E a organização da nossa casa é nossa responsabilidade. E não queira, mulheres, não queira terceirizar, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Sabe? Então não diga que foi seu marido, não diga que foi sua esposa. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser uma escrava. Não, que eu vou usar daqui a pouco. É que eu não sei ficar parada, meu marido. Aleluia. Então, não diga que você vai ser uma escrava, não diga que eu estou sobrecarregada. Amém. Então senta e conversa e divide as funções. Porque um prato lavado, como o Romildo disse, não vai cair a sua mão. Porque a água de Garanhuns não só é fria para mim, não. É fria para ele também. E é assim, é? Tá muito fria essa água. Não, irmão, faça feito o irmão Igor, viu? Ele botou uma torneira térmica. Aquecida, porque a mão de Ravena tem que estar boa toda. Amém? Então, aprendam isso com o irmão Igor, viu? Veja que cuidado. Eles vieram para Garanhuns esse ano, estranharam muito o frio e ele ajudou Ravena lá, botou uma torneirinha quente e ajudou a ele também, né? Porque ele lavou uns pratinhos nessa pandemia, que Deus é bom, né? Então, amadas, você tem uma empregada em casa? Amém. Mas é você que tem que orientar, né? A empregada não. Não é ela que tem que mandar, não, é você. Sabe? Porque senão, no final de semana, quando ela vai se embora, você fica feito uma barata tonta em casa, você não acha nada. Então, a organização da casa, né, seja Maria sim, sabe, seja Maria, esteja no seu secreto com Deus, esteja escutando ministrações, esteja escutando louvor, tem nada melhor do que uma faxina com louvor. Eita, glória, como é bom. Eu mesmo chamo o Neto, porque com essas tecnologias todas, né, eu digo, Neto, meu filho, bote aí no YouTube, assim, um negócio que demore bem muito louvor. Agora aumente, viu? Aumenta a televisão com gosto. Né? Porque eu vou louvar agora. E sabe que Deus fala com a gente nesses momentos? Fala, irmãs. Sabe? Fala. Né? Então, mesmo você tendo alguém na sua casa, uma secretária, uma faxineira, uma passadeira, enfim, a casa é sua. Né? A casa é sua e ela tem que se manter organizada, porque, infelizmente, vai ser você a culpada. Amor, mas não sou eu que bagunço, não, certo? Você pode arrumar e alguém bagunçar, mas é você que vai ser a culpada. A relaxada, a desmantelada. Você que como esse homem casou com essa mulher. Né? E não fica achando, irmã, que teu marido gosta, não. Isso é mentira de Satanás na tua mente. Porque a gente é acostumada assim mesmo aqui em casa, tudo fora do lugar. Mentira. Deus é organizado. Mentira. Mentira de Satanás. Sabe? De dizer que marido gosta de coisa desmantelada. Mentira. Ele pode não dizer para lhe agradar, porque ele é muito educado. Mas a obrigação é nossa. Sabe?
Então, agora tem um ministério lá em casa, né? Que eu digo que tem um ministério do tapete, né, Camila? Tem um ministério do tapete, né? Que a gente arruma a casa, aí bota o tapete. Aí quando você volta, o tapete está fora do lugar. Aí você, aleluia, arruma, né? Bem mansinha. Daqui a pouco você volta de novo, está o tapete fora de novo. Aí você, aleluia, glória a Deus. Né? Então, irmãos, ajuda. Deixa o tapete lá no lugar, bota a toalha no lugar. Né? Organiza. Deixa o tapete do banheiro, eu estou falando, viu? Tem nada pior do que tapete de banheiro fora do lugar. Quem aqui também acha tapete de banheiro fora do lugar ruim? Só as mulheres, levanta a mão. Tá vendo? Aleluia, tudo companheira de oração da irmã Samoa. Né? Então, quando você entrar no banheiro, que você vê o tapete fora do lugar, bote ele no lugar, ajude sua esposa. Porque nenhum homem levantou a mão, porque vocês não percebem, mas ela foi lá e arrumou o tapetinho tão bonitinho, né? Então, ajude sua esposa a cumprir a função dela, assim como ela te ajuda a ser o cabeça da casa, assim como ela te ajuda a ser autoridade no teu lar, porque ela é ajudadora, ajude ela na função dela também. Amém? Porque ela precisa de você. Ela precisa. Né? E você, mulher, não fique assim. Ah, meu Deus, mas quando meu marido chegar, ele faz. Não, isso aí eu não vou fazer, não. Quando ele chegar, ele faz. Nunca vai ser feito, amadas. Nunca vai ser feito. Eu sei que vai ter coisa que você vai precisar dele, até por uma questão de força, de peso, né? Mas tem coisa que não precisa também a gente esperar tanto. A gente pode ir tocando. Né? E para quando ele chegar, né, vocês terem tempo mais juntos. Pensem nisso. Se quando fulano passa o dia no trabalho, quando ele chega, ele ainda tem que fazer um monte de coisa aqui, que hora você vai ficar com ele mesmo? Depois dizer, meu marido é tão ausente. E irmã, mas se a sua parte você não está fazendo, faça para quando ele chegar assim, ter um lugar limpo, um lugar, olhe, particularmente, quando eu entro num lugar, e meu marido diz que meu nariz é muito bom. Glória a Deus por isso. Né? Quando eu entro num lugar e que esse lugar não está limpo, que ele não está cheiroso. Quem é que gosta, pessoal? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Né? Então, vocês têm que fazer. Né? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, que isso vai fazer seu casamento mais feliz. Mas acontece que isso influencia o ambiente. A gente tem que preparar o ambiente. Né? A gente tem que preparar o ambiente. Se arrume, esteja bonita, esteja organizada. Essa organização é da casa, é dos seus filhos, é de você mesma com você. Esteja bem, vá para a depilação, deixe ela em dia. Viu? Faça suas unhas, ajeite seu cabelo, esteja cheirosa. Mas, amor, eu passo o dia cozinhando e o alho fede. Fede, o de lá de casa também fede, mas vai ter que sair, irmã. Vai ter que dar um jeito. Compra um perfume mais forte para abafar a catinga do alho, mas ele vai ter que sair. Amém? Né? E se tiver um dia que esteja muito na mão, então deixa a mão quietinha lá um pouquinho, né? Porque assim, a gente precisa criar um ambiente para que tudo aconteça perfeitamente bem, né? Não existe comportamento nem norma que eu diga da minha casa que vá se aplicar na sua, porque cada família tem uma característica. Mas vocês precisam se entrosar a ponto de que tudo esteja organizado e com excelência. Né? Por que a gente faz com excelência para os de fora? Certa vez eu escutei uma ministração que o pastor dizia assim, quando ia visita na casa dele, né, eram os melhores pratos, os melhores talheres, os melhores inox, os melhores copos, a melhor toalha, e no dia a dia era aquele jogo americano velho de plástico, uns pratos quebrados pelas pontinhas, né? Copo de requeijão daquele que tem um desenho do Pato Donald, né? E ele dizia assim, por que isso? E ele fez uma ministração sobre isso, né? Porque o produto de exportação tem que ser melhor. Não, o melhor é o de importação. É o que está junto de você, que tem que ser melhor. Né? Romeu diz que eu não demoro 2 dias com a roupa nova. Demora não, irmã. Demora não, é para usar as coisas novas tudo. Vê esse negócio de comprar roupa para o Natal em outubro, comigo não funciona. Eu compro, tiro as etiquetas e uso.
Viu? Então, por que você está guardando a melhor louça, os melhores copos? Para quem? A melhor pessoa é o seu cônjuge e os seus filhos. Somos nós que temos que desfrutar dessas melhores coisas. Né? Então, faz aquele jantarzinho, tira a louça nova, bota lá na mesa, né? Que é para usar. Amém? E eu falei sobre a organização com você mesma, né? Às vezes, o dia a dia nos faz realmente andar mais corrido, em tudo, né? Em tudo. O dia a dia faz com que a gente tenha menos tempo. As que trabalham fora, quando chega, ainda tem coisa de casa, porque eu não sei quem foi que inventou, viu, irmã? Essa história de que mulher que ia trabalhar fora, ela ia trabalhar menos. Foi pior, porque duplicou. Ela trabalha fora e dentro de casa. Né? Então, assim, cuide de você, se apronte para o seu marido. Né? Tome um banho bom, bote uma boa lingerie, né? Isso faz parte. Né? E você, marido, também. Dani, domingo passado, falou. E a mulher lá com a caçolona, e a minha mulher com a caçolona, quem estava aqui viu. Né? Então, assim, organiza o ambiente em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tá certo? E uma das virtudes que a Bíblia fala que nós temos é sabedoria. Nós precisamos ser sábia. Tem um versículo que diz assim, toda mulher, e acho que quase todo homem sabe, a mulher sábia edifica a sua casa. Não é assim que diz a Bíblia? Então, vamos ser sábia. Vamos parar de conversa paralela lá no mundo, porque mulher, como o Romeu disse, é um povo que fala. Fala. Olha, mulher, se você der corda, em 10 minutos você descobre a vida dela. Rapidinho. Basta você ter uma boa conversa, né? Então, para lá fora de estar dizendo que teu marido é isso, que teu marido é aquilo. Respeita, lembra? Que faz parte da nossa função. Deixa alguém falar. Deixa tuas companheiras de trabalho falar, deixa tua vizinha falar. E seja sábia para ensinar ela o que você está aprendendo. Mas não fala do teu marido, não. Não fala, não. Nem de bom, sabe? Nem de bem, assim, fazendo muita propaganda. Certo? Nem de mal, porque às vezes a gente diz, mas rapaz, fulano, tu viu? A melhor amiga dela dentro de casa se interessou pelo marido dela, certo? E quem foi a propagandista do marido? Ela. Porque meu marido é bom, meu marido é perfeito, meu marido cozinha, meu marido não deixa fazer nada, meu marido não deixa nem eu lavar um prato. Meu marido é maravilhoso na cama, meu marido... Ei! Preste atenção. Preste atenção. Aí essa irmã que você está fazendo essa propaganda todinha, o marido dela nem está bom lá naquela área do avivamento dele, não está muito bom não, ele não está orando muito, sabe? Todas as carências emocionais estão lá. O marido é um grosso, é um bruto, mas foi ela que escolheu. É escolha. Amém? É escolha e é para a vida toda. Uma vez eu ministrei aqui que casamento é igual um avião. Você compra a passagem, depois que você entra, você não pode mandar, pode dar parada, mas não, meu amigo, igual a ônibus não. Vai ter que ir até o outro aeroporto que o piloto quiser. Amém? Então, é escolha dela. Então, seja você sábia para não estar fazendo propaganda enganosa. Sabe? Porque você está propagando seu marido. Para quem? Você tem que fazer essa propaganda para você. Ou então para ele. Dizer, ô meu marido, você é tão bom. Você é tão maravilhoso. Entendeu? Vamos ver para quem é que a gente está falando nossas coisas. Fecha a tua boca. Você tem que ser uma mulher que tem temor ao Senhor. Né? Por quê? Porque na hora que seu marido sai, e ele é o responsável, e toda a cobertura espiritual está sobre a vida dele, para ele transmitir para a família, você precisa ser ajudadora nessa área também, tendo temor ao Senhor, e cobrindo a vida dele de oração. Então, quando seu marido sair de casa, fala palavras boas, fala palavras de amor. Quando você for orar pelo seu marido, declare. Declare. Né? E você que está me ouvindo aí pelo YouTube, que agora a gente tem os nossos ouvintes lá, né? No YouTube. Se o seu marido ainda não faz isso, aprende a declarar. Nós somos da fé. Nós temos a palavra de Deus na nossa boca.
Então, abre tua boca e declara. Agora, não declare assim não, viu, irmã? Eita, como eu queria que meu marido fosse igual ao pastor da igreja. Não, irmã. Não, o pastor da igreja tem mulher. Quem tem que orar por ele é a mulher dele, nesse aspecto. Tá? Então, o seu marido ele tem que ser bom para você. Então, ora e pede a Deus aquilo que teu marido tem que ter para você e para os seus filhos. Amém? E nós temos que ter um caráter transformado. Lembra? A primeira coisa que eu falei, que Deus transformou água em vinho. Porque a Bíblia diz que a mulher não pode ser rixosa, né? Eita, meu Jesus. Então, se esse caráter não está sendo transformado, como é que a gente permanece com alguns comportamentos que a gente tinha, ou quando a gente não conhecia a Cristo, ou quando a gente está imitando comportamentos do mundo? Perdoe. Perdoe. Né? Seja temente ao Senhor. Fala palavras de amor. Cobre teu marido de oração. Cobre teus filhos de oração. Sabe? Dentro da função de organizar e manter a casa em ordem, isso faz parte. A rotina do seu marido, a sua rotina. Não é só faxina não, viu? Os seus filhos, a educação dos seus filhos, o que é que seu filho está vendo na internet. Acompanha. O menino de fulano já está lendo e o meu nem está. Vai ver o que é que fulano passa? Vai ver o que é que Bia passa ali. Coisa linda aí, estou lendo. Vai ver. De repente você está assistindo novela. De repente você está assistindo lá aquela emissora maravilhosa. De repente você está no Zap Zap o dia todo. Mas o menino de fulano está lendo e o seu não está. Por que será? Dedica tempo. Dedica tempo, irmãos. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Não é pouco, não. É muito. Sabe? Mas é gratificante. É gratificante. Né? E uma outra função e uma outra característica, na verdade, é compaixão com o próximo, né? A gente precisa, isso faz parte do nosso caráter enquanto mulher. A parte delicada que eles falam, a parte feminina, né? É o compaixão. Eu não estou dizendo que os homens não têm que ter, tem que ter também. Mas isso é uma característica nossa, né? Nós temos que ter compaixão com o próximo. Isso é uma característica feminina. Amém? Eita glória. Quem foi abençoado aí? Meu Deus. Mulherada, eu fui abençoado, viu? Com a parte de vocês aí. Deixa eu só dizer uma coisa. Licença aí, viu, pastor, um pouquinho. Quando eu casei, logo no começo do nosso casamento, o Romildo é militar, como todo mundo sabe. E assim, algumas coisas que até hoje a gente... De vez em quando eu paro, respiro fundo, oro, né? E digo, tá certo, meu amor. Por quê? Militar, Henrique, Gebson, quem mais? Só, né? E Romildo, Pedro. Quem mais que está lá atrás? E Diogo. Eita, meu Jesus, que é militar. Aleluia pelos militares. Então, assim, horário é horário, viu? Se você vai para o shopping, é na hora. Se você vai andar de carro para passear, é na hora. Não tem esse negócio assim, não, mas ainda não. 2 horas é 2 horas. É para estar pronto para entrar no carro para passear, mas é 2 horas. Amém? Quando eu casei, ele dizia assim, a gente vai para o shopping, vamos se arrumar? Que horas a gente vai? Aí eu disse, sei lá, acho que umas 3 horas, né? Tá bom, tá. 3 horas. Irmão, quando eu ia tomar banho, era 15 para as 3. 3 horas ele já estava pronto. Vamos? Eu dizia, meu Deus, ainda falta tudo. Vamos. Aí aprendi a me maquiar no carro. Né? Porque não dava tempo. Não dava tempo, não adiantava. A gente nessa história assim de... Mas eu dizia assim a ele, mas não é para passear. Porque tem que ter esse horário. Não, mas tem que ter horário. Eu digo, tá certo. Né? Então, isso era uma coisa que assim incomodava ele. Né? Meu irmão, ele chega atrasado em todos os lugares que ele vai. É impressionante. Sabe? Isso é desde muito novo. Isso é bom? Não. Mas ele é assim, ele é bem, sabe? Tá tranquilo.
E ele diz que o sonho dele é chegar em qualquer lugar primeiro do que Romildo. Todas as festas de família, quando ele chega, Romildo já está lá. Então, assim... Então, isso era uma coisa que era parte do meu convívio, esse horário assim, tão Caxias. Não, eu tinha horário, tinha meus compromissos e eu cumpria. Mas eu achava assim, que final de semana podia ser uma coisa mais tranquila. Não. O relógio dele funcionava do mesmo jeito do quartel. Amém? E assim estou eu hoje, né? 3 horas já estou pronto. Ter os meninos tudo pronto. Tomado banho, os cabelos penteados, tudo organizado. Porque era uma coisa que às vezes a gente saía brigando de casa para um passeio por causa do horário. Que era uma coisa que fazia parte, já estava entranhado nele. Entendeu? Ele tem essa personalidade, ele é filho de militar, ele foi ser militar e ele, assim, é dele, né? Então, o que é que eu fiz? Eu vou mudar, porque eu não sou filha de militar, eu não tenho essa rigidez toda assim, então tá tranquilo. Isso não está me incomodando, então é só eu me trocar um pouco antes. Isso eu estou dando um exemplo, porque eu sei que tem coisas que você olha para o seu marido e diz assim, mas que besteira. Porque eu pensei isso um dia, que besteira, horário. Mas a gente ia passear brigado por causa de horário. Não que eu me atrasasse demais, mas porque para ele tinha que ser na hora certa. Entendeu? Então a gente pode mudar algumas coisas para evitar. A gente tem que ser sábia para evitar. Amém? Aleluia. Nem estava programado falar isso. E você, marido, deixa eu lhe dar um bisu. Não seja o primeiro a tomar banho e trocar de roupa. Deixe sua esposa aí. Certo? Quando faltar uns 15 minutos para aquela hora que você combinou de sair de casa, aí você vai. Porque aí ela já vai estar tomada banho e vai estar 80% pronta. Aí você vai tomar seu banho, você vai trocar de roupa, você vai ficar pronto e ainda faltam uns 5% para ela ficar pronta. Amém? Normal. Normal. Aí hoje o que é que eu faço? Que era uma coisa também que me incomodava. Do mesmo jeito que ela aprendeu, a gente aprendeu também. Aí eu caladinho, pronto. Tô no carro. Vou pro carro. E fico lá esperando. E não buzine. Não buzina. Não buzine. E fico no carro. Que é pior. Porque se ela Esperando. borrar o delineador, vai voltar tudo de novo. Então não buzine. Por favor. Amém? Então, o bizu foi dado. Os bizus pessoais. Tá? Nem combinado com a administração. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente falou no começo, sobre matrimônio, sobre casamento, logo no comecinho. Se por acaso tem algum casal aqui que não formalizou o seu matrimônio, ou junto ao juiz, ou na igreja com efeito civil, deixa eu te dar uma orientação. Se tem alguém aí que está nos assistindo, que ainda não fez isso, e apenas vive maritalmente, formaliza teu casamento, que tu estás em pecado, tu estás cometendo fornicação, e isso não é correto. Mas pastor, já faz 10 anos, 20 anos que a gente vive junto. Te arrepende, porque talvez seja essa brecha que está fazendo, talvez não, certamente, essa brecha que faz com que as coisas não decolem na tua vida pessoal e no teu ministério. Isso surgiu agora no meu coração e eu precisava falar isso. Amém? Não como forma de criticar você, mas e sim como uma maneira de te orientar e de abençoar a tua vida. Procura teu pastor, marca
a tua cerimônia religiosa com efeito civil e feche essa brecha. Amém? Amém? Que bênção. Que bênção. Eu fico aqui, Samuel falando, eu olhando para vocês, olhando para os olhinhos de vocês, vendo a assimilação de vocês à palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Quero dizer a vocês que a gente está avançando. Muitas pessoas podem até achar que não, mas nossa igreja ela está avançando. E não está avançando a passos curtos, não. Nós estamos avançando a passos largos. Creiam nisso. O departamento de casais hoje se alegra muito com esse culto, porque nós podemos dar a notícia dos bastidores do ECC, que o local está apalavrado. E nós queremos dizer que Romildo Samoa, nós não somos donos do departamento de casais. O Senhor é quem coordena o departamento de casais. Então, todos vocês que sentirem no coração de ajudar a gente, certo? De pegar junto conosco, porque tenho a certeza de que o convívio cristão de casais, ele faz com que a gente, primeiro, amadureça como casal, porque a gente começa a conviver com pessoas da fé e a gente começa a aprender com os outros. Isso fortalece o nosso relacionamento conjugal e a gente começa verdadeiramente a ter amigos na igreja. Amigos. Hoje eu e Samuel, a gente não interage praticamente com pessoas que não sejam da igreja. Às vezes o povo daqui de Garanhuns fala: rapaz, tu conhece fulano de tal? Não conheço não. É do Verbo? Não, é não. Não conheço. Praticamente quase ninguém. Porque os nossos amigos estão aqui. As pessoas que a gente convive, quase 100%, são pessoas da igreja. Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou conviver com o povo que não é do Verbo da Vida? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente deve estar cada vez mais unido, cada vez mais junto. Porque quando a gente começa a ficar como cristãos da fé, dessa palavra revelada, a interagir, a gente começa a ficar cada vez mais longe das coisas mundanas. Amém? Então é muito bom estar com vocês, muito bom conviver com vocês, muito bom. E a gente aprende, né? Eu lembro que quando o Romildo, né, se converteu e a gente, de fato, como casal, começou a frequentar uma igreja, a gente convivia com alguns casais que já tinham filhos e a gente não tinha. E algumas coisas a gente ia aprendendo, né? E quando a gente teve filhos, a gente convivia com casais que também tinham filhos e a gente trocava experiência. Então, isso, a gente naturalmente vai tendo aula prática das coisas, né? A gente começa a ter aula prática de casamento, aula prática de criar filhos, aula prática de relacionamento, né? E assim, a gente termina filtrando o que é bom, conversando sobre aquilo que está ruim, né? E assim, quando eu falei que a gente não falasse dos problemas para outras pessoas, a Bíblia manda a gente fazer associações corretas, né? Você também não pode explodir de problema, porque vai chegar, uma hora chega algum problema e a gente tem que ter sabedoria para resolver. Então, assim, a gente tem um pastor presidente na igreja, a gente tem o pastor Romildo e eu para
departamento de casais, né? Temos o pastor Gilberto e Jailza, temos pastor Fernando e Ana, pastor Renan e Dani, né? As lideranças dos departamentos e os irmãos em Cristo, né? Então, assim, eu aprendi que eu tenho que falar com quem vai me ajudar a resolver. Então, filtra com quem você vai falar. Se eu vou falar com alguém, essa pessoa pode me ajudar a resolver, então eu vou falar. Se não, continua orando para aparecer uma pessoa que vai ajudar você a resolver. Tá bom? Então, assim, para que evite coisas que... Porque a primeira coisa que pessoas do mundo vão te dizer, vai dizer, mas menino, tu não é crente. E tem problema lá no teu casamento também, é? Tem, irmão. Tem, que a gente não é anjo. A gente não é anjo, não. A gente é só crente. Viu? Então, assim, Romildo falou no começo, na verdade, ele fez uma oração. Eu queria saber se alguém aqui hoje, antes de vir para o culto de casais, teve alguma desavença? Algum casal aqui hoje, por algum motivo? Teve algum arranca-rabo assim, alguma cara feia, eu não vou mais não, eu vou também, eu não, enfim. Né? Porque ele falou o nosso lado. Todo sábado de encontro de casais, né? Hoje a gente já não permite mais que isso aconteça. Então eu quero incentivar você que se isso aconteceu, comece a perceber, comece a ter olhos espirituais, sabe? Comece a ser você, desde cedo, a estimular o seu cônjuge a ir. Porque às vezes a gente está cansado, tá? Às vezes a gente está com preguiça, tá? Às vezes, certo, irmão? Mas se seu marido diz assim, eita, eu estou tão cansado, eita, eu também, vamos não. Pronto, era que Satanás precisava para você não vir. Não só para o culto de casais, para qualquer culto, né? Então, seja você o incentivador, primeiro, do seu cônjuge, né? Porque às vezes a mulherada ora para o marido ir para a igreja. Quando o marido vai para a igreja, eita, hoje eu não vou não, hoje eu estou cansada. Não, irmã, se levanta, troca de roupa ligeiro, foi você que orou. Né? Assim mesmo os maridos. Fica pedindo para a mulher ir para a igreja, para a mulher ir para a igreja, para a mulher ir para a igreja. Certo, quando a mulher ir embora para a igreja, eita, eu estou cansada, não, vou ajeitar o carro. Não, hoje eu vou lavar o carro. Não, irmão, lava o carro outro dia. Dia de culto de casar não é dia de lavar carro, não. Ou então lave logo bem cedo. Viu? Lave logo bem cedo, porque às 7h30, olha a hora. Está na hora de começar, né? Então, assim, a gente assim, tem orado por vocês, orado pelos casais dessa igreja, para que a gente possa avançar como casal, né? E assim, se acheguem, né? Os que estão nos ouvindo em casa, a gente sabe que tem muita gente que não está podendo vir ainda, por conta dos departamentos infantil, mas se achegue, né? Que é bom a gente estar junto e misturado. Fica mais fácil, fica mais leve. Amém? O louvor. Fica aí sentado. Sentado, irmão. Isso. Vamos para o nosso momento de gratidão a Deus, para o nosso momento de dízimos e de ofertas. Nosso culto de casais também é um momento para que a gente possa, como forma de gratidão a Deus, plantar a semente. Amém? Pode começar. Amém. Vamos lá. É bem conhecida, todos conhecem essa canção. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã
se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia, aleluia. Fecha teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esses corações gratos a ti, por essas famílias que plantaram nesse solo fértil chamado Igreja Verbo da Vida Garanhuns, que eles possam colher a 100 por 1, em nome de Jesus, amém. E nesse momento eu queria fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa que não está programada. Eu quero chamar aqui à frente o casal Micael e Camila. Bora, irmão. Aqui na frente, irmão. Aleluia. Dia 14 de novembro, esse casal abençoado estará selando essa união. Amém. Perante um ministro da palavra. Por conta da pandemia, obviamente, as cerimônias de casamento hoje são bem reduzidas, porque não pode ter muito convidado. E eu queria fazer, nesse momento, uma oração por vocês. Eu sei que muitos que estão aqui e alguns que estão nos vendo não irão para o casamento, não estarão presentes, mas o coração deles estará lá para abençoar a vida de vocês. Amém? Então, estende a mão de vocês para esse casal. Senhor, nós te rendemos graças, Pai, por esses teus servos, Micael e Camila Santos. Aleluia. Em nome de Jesus, eu consagro essa união, Pai, a Ti. Eu declaro, Senhor Deus, prosperidade na vida desse casal. E que essa família, Pai, que essa família, ela cresça. Ela cresça, Senhor Deus, na Tua palavra. E que desse homem e dessa mulher venham frutos de uma prole abençoada. E que eles possam, Senhor Deus, futuramente testemunhar os Teus feitos na vida deles. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma salva de palmas para esse casal abençoado. Eita glória! Estamos encerrando. Ao contrário do que o mundo diz, né? Casar é bom. É bom. Casar é muito bom, né? E que bom que vocês estão tendo esses ensinamentos, né, para praticar, né? Quantos casais queriam ter um culto como esse aí no mundo antes de casar, para não fazer tanta besteira, né? Então nós louvamos a Deus por essa oportunidade, né, de estar conduzindo vocês como casar da igreja a um casamento abençoado, né? Uma no família próximo culto abençoada. de casais eles já vão ser casados. Chique, muito chique isso, né? Bom, pessoal, como nos cultos passados, né, e como o Romildo falou, que as pessoas estão chegando e vão ajudando, a gente não pode deixar de honrar, né? Hoje
Quem nos honrou com a lembrancinha do culto de casais foi Henrique e Larissa, né? Como todo mundo já conhece, a Lari Doces e suas delícias, né? Quem está de dieta, aleluia, hoje vai ter que dar uma fugidinha, né? Mas eu quero agradecer a Henrique e a Larissa, honrar a vida de vocês, né? Por essa lembrancinha, por esse mimo que vai ser ofertado na vida de cada casal. São vocês que vão distribuir, né? E assim, tem alguém que nos visita como casal pela primeira vez no culto de casais? Amém. Como é o nome de vocês? Fabrício e Edson. Sejam muito bem-vindos. É uma honra, né, para a gente estar recebendo vocês todo último sábado, né? No final, a gente quer o celular de vocês para colocar no grupo, porque aí vocês ficam informados da programação do grupo de casais da igreja. Amém? Tem alguém aqui que não está no grupo de casais da igreja, fora Fabrício e Edson? Todos estão. Amém. Amém. Vamos orar? Queria que vocês ficassem de pé para a gente encerrar o nosso culto. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pelos ensinamentos da Tua palavra. Te louvamos por esse culto abençoado, Senhor, na Tua presença. Te louvamos, Senhor, porque nos consagramos a Ti enquanto famílias, enquanto casais, Senhor, e temos a certeza que companhia melhor não há do que você no centro do nosso casamento, Pai. Nós declaramos famílias fortes a cada dia, esposos cada vez mais amantes das suas esposas e esposas cada vez mais, Senhor, submissas conforme a Tua palavra e amantes dos seus maridos, Pai, para que nós possamos criar filhos na Tua presença, né? Criarmos futuros esposos e esposas, né? Que serão os nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos um tempo abençoado, tempo em família, cada vez mais proveitoso com você, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo. Amém, Pai. Vão em paz. Deus proteja o retorno de vocês aos vossos lares. Lembrando, amanhã nossos cultos, às 10 e às 18. E amanhã às 18 é Santa Ceia. Amém?